Fala pessoal, beleza? Ramon aqui de novo com vocês. É um imenso prazer estar aqui para a continuação da série Soluções de GA, tá certo? Que a gente estuda o livro de Geometria Analítica do Alfredo Steinbruch e do Paulo Winterli, tá certo? Segunda edição, exercício de número 7, que a gente vai trabalhar com um conceito que se chama módulo de um vetor, tá certo? E aqui eu já deixo aqui a definição de um módulo de um vetor V é dado pela raiz quadrada do produto interno, produto escalar V escalar V, tá certo? E aqui eu deixo o vetor V. Beleza, pessoal? Eu estou gravando esse vídeo por conta que esses são os vídeos vocês acabam não comentando, mas eu percebo pelas visualizações e likes que esse é um dos vídeos que vocês mais gostam. Então vamos continuar a nossa série com toda a força aí, beleza? Quer ver mais vídeos como esse? Clique em curtir, faça comentários, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Só assim, dessa forma, eu vou conseguir perceber se vocês estão gostando do vídeo ou não. Beleza? Vamos começar então? Então vamos lá, vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o exercício 7, que diz o seguinte: dados os pontos A, B e C, o A tem as coordenadas x, y e z, respectivamente, por 1, 0 e -1, o B tem as coordenadas 4, 2, 1 e o C tem as coordenadas 1, 2 e 0. Determinar o valor de M para que o módulo do vetor V seja igual a 7, sendo o vetor V dado por essa expressão aqui, que é M que multiplica o vetor AC mais o vetor BC, beleza? Então, eu recomendo a vocês, pausem o vídeo e tentem fazer lápis, caneta e borracha na mão, tá certo? Com um caderno ou alguma folha de anotações. Tente fazer o exercício e a gente volta aí com a solução, beleza? E aí, conseguiram? Vamos lá então. Vamos para a nossa solução. Dados os pontos A, B e C, devemos determinar o valor de M para que o módulo do vetor V seja igual a 7, sendo o vetor V dado pelo enunciado, tá certo? Que é esse vetor aqui, que é dado pelo produto de uma constante, de um número que a gente tem que determinar, mais multiplicado por um vetor, tá certo? O vetor AC mais o vetor BC, tá certo? Vamos trabalhar com as somas, multiplicação por constante, tá certo? Soma de vetores, multiplicação de vetor por uma constante. Vamos trabalhar com calma. Primeiramente, calculando as coordenadas do vetor V. E em seguida, trabalhando com a equação dada, que é essa equação que está aqui. Temos por definição de um vetor formado por dois pontos, então o que a gente tem que fazer é o seguinte: observe que aqui eu tenho os vetores, tanto o AC quanto o BC são formados por dois pontos, AC e B e C. Aí, pela definição, a gente sabe que um vetor formado por dois pontos, ele, por definição, é a diferença entre os pontos. Ou seja, AC é C menos A e BC é C menos B, tá certo? Podemos mostrar isso, logicamente falando. Então, vamos lá. Então, V é M que multiplica AC mais BC, tá certo? Que é M que multiplica AC é C menos A e BC é C menos B, correto? Sempre o contrário aqui, C menos B, C menos A. Então, o vetor V é M que multiplica. Quem é AC? É C menos A. Ou seja, o vetor C, 1, 2, 0, menos o vetor A. O ponto C, 1, 2, 0, menos o ponto A. 1, 0 e menos 1. Mais C menos B, que C é 1, 2, 0, menos B é 4, 2, 1. Tá certo?
Daí a gente conclui que V é M que multiplica. Aqui nós temos todo um vetor que vai multiplicar por M, tá? Esse vetor, note que ele é a diferença entre dois vetores. Como que funciona a diferença? A gente calcula coordenada a coordenada, lembra? No R3, tá certo? 1 menos 1, 2 menos 0 e 0 menos menos 1, tá certo? Observe que o sinal aqui é muito importante. 0 menos menos 1, tá aqui. Mas, aqui nós temos a diferença entre dois vetores no R3. Então, 1 menos 4, 2 menos 2, 0 menos 1. 1 menos 4, 2 menos 2 e 0 menos 1. Lembrando, diferença, coordenada a coordenada, tá certo? Subtrai a primeira coordenada do vetor 1 pela primeira coordenada do vetor 2, segunda coordenada do vetor 1 pela segunda coordenada do vetor 2 e terceira coordenada do vetor 1 menos terceira coordenada do vetor 2, tá certo? Aí a gente vai fazer esses cálculos. O que nós temos é M que multiplica 1 menos 1, 2 menos 0 e 0 menos menos 1, mais 1 menos 4, 2 menos 2, 0 menos 1. Então é M que multiplica. Então o vetor V vai ser M que multiplica. 1 menos 1, 0, 2 menos 0, 2 e 0 menos menos 1 dá 1, tá certo? Menos com menos dá mais. Então é M que multiplica 0, 2, 1, mais 1 menos 4, eu devo 4, eu tenho 1, então eu devo 3. 2 menos 2 dá 0, e 0 menos 1 dá menos 1, tá certo? Tudo seguindo da forma lógica, tá bom? Daí, o que a gente vai ter é o seguinte. O que temos aqui é o produto de uma constante por um vetor. Então, a constante vai multiplicar todas as coordenadas do vetor. M vezes 0 dá 0, e M vezes 2 dá 2 vezes M, e M vezes 1 dá M, tá certo? Mais menos 3, 0 e 1 que já está aqui. Aí eu tenho uma soma de dois vetores, então 0 mais menos 3 dá menos 3, 2m mais 0 dá 2m, e m mais menos 1, mais com menos, menos. Então, m menos 1, tá certo? Então, a gente percebe que o nosso querido vetor v nada mais é do que esse vetor que está aqui, tá certo? De coordenadas x igual a menos 3, y igual a 2m e z igual a m menos 1, tá certo? O que nós temos que fazer é calcular o módulo do vetor v pela definição de produto por meio do produto escalar e igualar a 7 e encontrar m. Então vamos lá. Onde esse m ele é o parâmetro a ser determinado. Nós devemos ter que o módulo de v é igual a 7. Daí o que a gente vai ter é o seguinte. Vou apagar para a gente não se perder, tá bom? Módulo do vetor v. Se você quisesse fazer por partes, eu já coloquei a raiz quadrada, mas se você se confundir, você pode calcular primeiro o produto escalar v, tá? E depois você aplica a raiz quadrada, tá bom? Vamos lá então. Então o módulo de v, ele é a raiz quadrada de v escalar v, ou seja, produto escalar de v por v. Produto escalar de v por v. Quem é v? V é menos 3, 2m, m menos 1. Escalar, menos 3, 2m, m menos 1. Correto? Daí, a gente tem o quê? A gente vai ter que multiplicar coordenada a coordenada. Então, é menos 3 vezes menos 3, 2m vezes 2m, e m menos 1 vezes m menos 1. Tá certo? Então, é menos 3 vezes menos 3 ao quadrado. 2m vezes 2m, 2m ao quadrado. E m menos 1 vezes m menos 1, m menos 1 ao quadrado. Tá? Aí a gente vai ter que ter noções de algébricas para resolver os problemas, tá? Então, observe o seguinte. Aí nós temos que resolver essas potências, tá certo? Esses quadrados aqui. Então, raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Certo? 2m ao quadrado é 2m vezes 2m.
que dá 4m elevado ao quadrado, tá certo? Faz a conta no cantinho, tá bom? E m menos 1 ao quadrado é um produto notável, que a gente pode escrever o quadrado do primeiro, ou seja, m elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes m vezes 1, que é menos 2m, mais 1 ao quadrado, que é 1, tá certo? Então, o que a gente tem aqui é a raiz quadrada desse termo aqui. Vamos juntar os termos semelhantes, então vamos ficar aqui. Módulo de v é igual a 4m ao quadrado. Dá para juntar com m ao quadrado, que fica 5m elevado ao quadrado, tá certo? Menos 2m, mais 9 mais 1, que dá mais 10. Tá? Então, o módulo de v é este número aqui. Este número aqui tem que ser igual a 7, porque o módulo de v tem que ser igual a 7, tá? Pelo enunciado. Para isso que devemos descobrir o m. De tal forma que o módulo de v seja igual a 7. Ou seja, o que temos que fazer agora é resolver a equação irracional na variável m. Tá certo? Uma equação irracional. Sempre que tiver esses problemas de determinar valores com módulo de vetores, a gente vai ter raízes, né? Então, aí a gente vai cair na equação irracional, que a gente vai aprender a resolver, certo? Então, nós temos que resolver a equação irracional. Raiz quadrada de 5 vezes m ao quadrado, menos 2 vezes m, mais 10 igual a 7. Para resolver essa equação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os dois lados da igualdade e elevar ao quadrado. Note que eu posso fazer isso porque é uma igualdade, tá? Se fosse uma desigualdade, também daria para aplicar isso. Mas na igualdade a gente garante melhor. Na desigualdade a gente tem que usar um teorema, né, um resultado. Beleza? Como é uma igualdade, podemos elevar ao quadrado tranquilamente. Elevando ao quadrado, raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é módulo dele, tá certo? Vou até relembrar aqui. Raiz quadrada de um número, por exemplo, um x, elevado ao quadrado, é módulo de x, e não x, tá bom? É módulo de x. Beleza. Então, módulo de 5m ao quadrado menos 2m mais 10 é igual a 49. 7 ao quadrado, 49, tá bom? O que nós temos que resolver aqui é uma equação modular na variável m. Concorda comigo? Para resolver a equação modular, vamos lembrar da definição. Tá? Na verdade, é um resultado que a gente pode mostrar, que a gente pode fazer o seguinte, que se módulo de x é igual a k, então x é igual a k, ou x é igual a menos k. Ou seja, se o módulo desse termo está dando k, que no caso é 49, então esse termo é igual a 49, ou esse termo é igual a menos 49, tá bom? Daí teremos duas equações quadráticas para resolver. Quais? A primeira, 5m ao quadrado menos 2m mais 10 é igual ao próprio 49, como eu falei, tá certo? Então, 5m quadrado menos 2m, 49 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 10 menos 49 dá menos 39. O que nós temos é essa equação do segundo grau para poder resolver, tá certo? Então, vamos resolvê-la. Para resolver, a gente tem que aplicar a fórmula de Bhaskara, né? O teorema que fala da fórmula de Bhaskara. O que ele fala? Ele fala que, dada uma equação quadrática a vezes x quadrado mais bx mais c igual a zero, então as raízes são x1 igual a menos b mais ou menos, menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, e x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos usar esse resultado. Então, vamos calcular delta. Delta é b ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 5, vezes menos 39, tá certo? Fazendo mais rápido para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Isso aqui dá menos 2 ao quadrado dá 4, mais menos com menos dá mais, tá certo? Isso que vocês têm que saber. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 39, é só fazer 39 vezes 2, dá 78. Vezes 10, 780. Então, 780 mais 4, 784. Raiz de delta, raiz de 784, dá 28, tá?
Note aqui que eu extraí a raiz quadrada dos dois lados. Que eu posso fazer isso também porque é uma igualdade. Desigualdade já é um pouquinho mais complexo. Beleza? Então, M1, porque eu estou na variável M, tá? Lembre-se disso. É menos B, B é menos 2, tá certo? O A é 5, B é menos 2 e o C é menos 39, tá bom? E aí, menos B mais raiz de delta, já calculei, deu 28, dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 5, que é 10. Então, menos 2 dá 2 mais 28, 30, dividido por 10 dá 3. E M2 é igual a menos 2, menos B, menos raiz de delta, menos 28, dividido por 10. Ou seja, menos com menos mais, então 2 menos 28 dá menos 26, dividido por 10. Quando eu simplificar por 2, vai dar 26 dividido por 2 dá 13, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, outra solução, menos 13 sobre 5, tá? Lembra que eu falei que a gente tem que resolver uma outra equação? Que é essa equação modular aqui que a gente está resolvendo. Para resolvê-la, a gente precisa resolver esse termo igual a menos 49. Então, fica esse termo igual a menos 49. Passa para lá, menos 49 mais, fica 5m² menos 2m mais 59 igual a 0. Delta é 4 menos 4 vezes 5 vezes 59 dá um número negativo, tá certo? Porque esse número é maior do que 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 59 dá um número muito maior que 4, então menor que 0. Não tem m real nesse caso. Então, portanto, as soluções são m1 igual a 3 e m2 igual a 13 sobre 5. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em curtir para nos ajudar e inscreva-se no canal, tá bom, pessoal? Grande abraço, ótimos estudos e valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.